Meus queridos irmãos, um bom dia, graça e paz. Queiram por bondade abrir as vossas Bíblias na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8. Com a graça de Deus, esse será o texto que nós estudaremos hoje, do verso 1 ao verso 11. Vamos pensar um pouco dentro da grande doutrina da perseverança dos santos, que na minha maneira de ver é a doutrina que Paulo trabalha nesse capítulo, um aspecto, que é a inclinação ou pendor do Espírito. Esse será o tema da nossa breve reflexão de hoje, mas antes eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra de agradecimento a Deus pelo congresso de homens que nós tivemos na sexta e no dia de ontem, no sábado. Meus irmãos, que tempo precioso, é uma bênção. Deus esteve falando conosco por meio da sua preciosa palavra. Nós saímos daqui encorajados, saímos daqui enriquecidos pela presença e pela palavra do Senhor, e foi tudo uma bênção. Quero agradecer a Deus pela liderança dos homens aqui da nossa igreja, o irmão Silvio e demais irmãos que cooperam com esse trabalho. Em nome de Silvio, eu agradeço a todos os demais. Que Deus lhes encoraje, que Deus lhes conceda graça, força, poder no Espírito Santo, para que vocês continuem fazendo a obra de Deus com toda alegria. Dito isso, meus irmãos, vamos à leitura do texto. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para o Espírito, ou melhor, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pela oportunidade de virmos até esse local público de adoração com toda a liberdade para louvarmos o seu nome nessa bela e ensolarada manhã, esse dia tão especial que é o dia do Senhor, no melhor culto da semana, que é o culto do domingo pela manhã. Mas antes de nós iniciarmos a nossa oração, rogando ao Senhor o seu favor, para que nós possamos compreender a sua palavra, antes nós vamos fazer uma breve oração silenciosa, e nós vamos rogar o favor do Senhor em arrependimento pelos nossos pecados. Portanto, esse vai ser um momento de confissão. Eu gostaria que com o seu coração contrito, você buscasse ao Senhor, você pensasse em como foi a sua semana e buscasse a Deus por sua graça, por sua misericórdia, para que com a sua mente perdoada e iluminada, você consiga
descansar um pouco e refletir na palavra que nós estudaremos logo em breve. Amém? Então vamos iniciar esse momento de oração. Meu Deus, que o teu nome seja santo, Senhor, e conhecido em toda a terra. Que o Senhor encoraje os teus filhos, ó Pai, que nesse momento se espalham por todo o mundo, pregando a tua palavra, contribuindo com a expansão do teu reino e consequentemente com a manifestação da tua glória. Esse também é o nosso desejo agora pela manhã nessa igreja, Senhor. Nós lemos uma porção da tua palavra que fala a respeito do comportamento que se requer daquele que verdadeiramente nasceu de novo. Uma palavra que fala a respeito de onde deve se encontrar a nossa mente e o nosso coração, visto que os nossos pés seguirão a ambos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre nos inclinarmos àquilo que melhor servirá para a promoção do teu reino e a manifestação da tua glória, Deus. E enquanto nós pensamos acerca dessas verdades preciosas, permita que o doce Espírito Santo nos ilumine mais uma vez, para que nós possamos compreender essas doutrinas e aplicá-las com sabedoria à nossa própria realidade. Ajuda-nos a descansar e a não pensarmos ou nos concentrarmos em mais nada nesse momento que não seja, meu Deus, a tua palavra. E que a tua presença permita que esse se torne o lugar mais sublime e especial de toda a terra, Deus, enquanto estudamos a tua preciosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu creio que o capítulo 8 de Romanos serve para provar por A mais B que nós estamos completamente seguros em Cristo. No domingo anterior, nós estudamos um pouco acerca de um personagem imaginário, idealizado pelo apóstolo Paulo, um homem piedoso, que ponderava acerca da possibilidade de render-se ao senhorio de Cristo ou não. Nós estudamos a realidade de um homem que procurava fazer o bem, mas que não conseguia, que não encontrava um lugar de paz em seu coração, de felicidade para a sua mente, de aquietação para os seus pés cansados. E quando nós finalmente chegamos ao capítulo 8, tudo muda. O que nós encontramos são provas inafastáveis de que aqueles que já foram alcançados pela justiça de Cristo não têm mais com que se preocupar, porque agora eles se encontram completamente seguros. O texto que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, nos dá uma primeira prova, dentro das 5 que temos em Romanos capítulo 8, de que nós sabemos, ou temos como saber, onde se encontra o nosso coração. Se efetivamente nós estamos seguros na vitória do Calvário ou não. Uma primeira prova seria que nós vamos estudar hoje, a inclinação do nosso coração, onde Paulo vai nos propor que quem verdadeiramente nasceu de novo, sempre se inclinará para aquilo que melhor favorecer as questões do Espírito. Por óbvio que nós não somos perfeitos, em algum momento nós vamos falhar, nós vamos errar, mas isso será um acidente. A maior parte dos nossos sonhos, a maior parte dos nossos projetos, a maior parte dos desejos do nosso coração sempre vão se inclinar para aquilo que melhor promoverá a glória de Deus. Essa é a realidade de quem nasceu de novo. Uma segunda prova, de acordo com a teologia do apóstolo Paulo, é aquilo que Lloyd Jones chamou de testemunho interior do Espírito Santo. Isso está do verso 12 ao verso 17.
A prova de que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso só está para o eleito. Isso só está para quem nasceu de novo. Essa sensação de que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A verdade é que você é completamente amado. A ira já foi afastada. Todo o pecado já foi perdoado. Você já foi transportado do império das trevas para um reino de amor. Você é uma nova criatura. O Espírito dará provas disso no seu homem interior. A terceira prova, irmãos, é o fato de que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda no final. Isso se encontra do verso 18 até o verso 25. Durante os momentos de sofrimento atroz, de lamúria, desassossego, lamentação, essa certeza sempre nos encorajará, sempre nos motivará a continuar caminhando. Nós sempre diremos para o nosso coração: por mais que o choro dure toda uma noite, a alegria cedo virá, e o nome do Senhor será glorificado no final. A quarta prova é a intercessão do Espírito. Haverão momentos em nossa vida que nem mesmo nós conseguiremos pronunciar palavras. O nosso coração se encontrará tão dolorido, a nossa mente tão entorpecida pelo sofrimento, que nós dobraremos os nossos joelhos e tudo que conseguiremos é chorar. Nesse momento, segundo o apóstolo Paulo, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. E segundo a vontade de Deus, Ele fará intercessão por todos. É assim que está escrito? Não. Pelos santos, pelos salvos, pelos eleitos. Deus sempre haverá de direcionar as nossas orações, mesmo nos momentos de maior dificuldade, para que elas se acheguem ao trono da glória de Deus, de uma maneira compreensível. Spurgeon dizia: no dia em que eu não conseguia orar, foi neste dia que eu mais orei. É fabuloso o Evangelho, né, irmãos? A quinta prova é a certeza inafastável de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O fato de que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, dizia o Philip Yancey, assim como não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Tudo é graça. Paulo torna isso extraordinário quando ele diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então ele diz em Romanos 8,38, perceba, o capítulo 8 nos oferece provas inafastáveis de que nós estamos completamente seguros na vitória do Calvário. E é com base nessa certeza que em Romanos 8,38 ele escreve assim: porque eu tenho dúvidas. É assim que o verso 38 começa. Porque eu acho, me ocorre. É assim que o apóstolo escreve? Não. Ele diz: porque eu estou bem certo. Você percebe como ele tem certeza do que vai dizer agora? Porque eu estou bem certo, eu estou mais do que certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente ou do porvir, nem poderes, altura ou mesmo a profundidade, não há qualquer criatura, criada ou incriada, que já surgiu ou que venha a surgir, que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é verdade porque Ele nos amou primeiro, depois nós o amamos. Ele nos amou antes de criar todas as coisas, e quando tudo que foi criado finalmente foi concluído, Ele nos diz que fez tudo isso para nos manifestar a sua glória, para se revelar a nós, para nos mostrar que é o nosso Deus. E na plenitude dos tempos Ele enviou o seu Filho precioso para sangrar por nós na cruz do Calvário, para perdoar o nosso pecado e para nos levar de volta para casa. Esse Jesus que sangrou por nós na cruz, que nos chamou lá no princípio da nossa caminhada com Ele, será suficiente para nos manter seguros até o final. É dessa forma que eu creio, irmãos. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus
que está em Cristo. Então vamos à primeira prova, hoje pela manhã. A inclinação do nosso coração. A inclinação do nosso coração dirá para nós e tornará público se de fato nós somos uma nova criatura ou se nós não somos. Mas antes de iniciar, no verso 1, vamos construir um rápido contexto aqui. Nos capítulos anteriores, Paulo desenvolveu um argumento maravilhoso. O argumento da justiça por meio da fé. Esse é o tema de toda a carta, e ele nos foi apresentado pela primeira vez em Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. Paulo começa essa carta dizendo justamente isso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do gentio. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, assim como está escrito. Essa é a máxima que resume a grande epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. O justo viverá por meio da fé. Uma vez que Paulo diz isso, antes de nos apresentar a doutrina, ele nos mostra quão necessitados desta doutrina nós estávamos. Ele faz isso no capítulo 1 e no capítulo 2, quando nos apresenta a doutrina do pecado. No capítulo 1 ele prova que nós, os gentios, estamos sob condenação, e no capítulo 2 é a vez dos judeus. E é uma proposta teológica para cada um desses grupos, de modo que no capítulo 3, Paulo une os dois argumentos. E no verso 23, Romanos 3, 23, ele diz assim, com base no que ele ensinou nos capítulos 1 e 2, a conclusão dele é que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. A próxima pergunta que ele responde é: como nós podemos solucionar isso? Qual o antídoto para essa chaga que nos arrasa? Essa doença que nos maltrata? Essa sentença que nos arrasta irremediavelmente para a condenação eterna? O antídoto, irmãos, é a justiça de Cristo. O antídoto é o sangue de Jesus que perdoa todo pecado. O antídoto é a graça que superabunda sobre o pecado e afasta ele de Deus de sobre nós, e nos torna mais uma vez apresentáveis. Romanos 3, 22, justiça de Deus que nos ocorre, ou que vem até nós, ou que nos é dada graciosamente por meio da fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, seja gentio, seja judeu. Para ser salvo, se faz necessário que se reconheça que só Jesus Cristo é Senhor. Só Jesus Cristo é Senhor. Então Paulo continua o seu argumento principal, afirmando que essa justiça está disponível para todos os povos, porque com o seu sangue o Senhor Jesus comprou para Deus aqueles que procedem de todas as etnias. E para tanto, Paulo usa o exemplo de Abraão, que assim como nós também foi justificado por meio da fé. Em Romanos capítulo 4, a partir do verso 22, Romanos 4, 22, o apóstolo Paulo diz como foi que aconteceu a salvação do nosso pai Abraão. Ele diz: pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, qual a condição? A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo está dizendo que a mesma justiça que foi imputada ao nosso pai Abraão será a justiça que será imputada a nós, desde que nós venhamos a acreditar naquele que ressuscitou dos mortos, ao Senhor Jesus, nosso Senhor. E para que nós tenhamos certeza de que a nós também foi dispensada
essa mesma benesse, que um dia foi imputada a Abraão, nos é feita a mais sublime de todas as declarações, a retumbante afirmação de Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz assim: justificados, pois, leia-se com base no que foi dito do capítulo 1 ao capítulo 4, justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Por que ele usa o termo igualmente? Porque ele acabou de dizer que foi assim que Abraão teve acesso. Nós estamos tendo acesso a essa paz, a semelhança do acesso que Abraão, o nosso pai, teve. Por meio da fé, nós temos acesso a esta graça na qual estamos inseguros, né? A palavra que aparece ali, na qual estamos temerosos, na qual estamos titubeando. É isso que está escrito? Não. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. Mas você não tem nem ideia do que significa essa firmeza. Pense na estrutura mais robusta que você já viu, no alicerce mais bem feito, mais bem elaborado, com toda a ferragem necessária e quem sabe muito mais que a necessária. Não há nenhuma estrutura humana que se compare à rocha na qual nós estamos firmes, completamente seguros. E é por causa disso, final do verso 2 de Romanos capítulo 5, que nós nos gloriamos. Por que nós podemos nos gloriar? Porque antes mesmo de ter a nossa vitória completamente concluída, porque ainda que nós não estejamos ainda em um corpo de glória, nós já cantamos vitória. Porque isso não é considerado como altivez, porque isso não é considerado soberba, porque não tem a ver com o poder do nosso braço, ou com a força do nosso intelecto, tem a ver com algo que nos foi dado, e quem nos deu é fiel. Então nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É o primeiro jogo do campeonato, e a gente já está comemorando o título, porque ele é nosso. Nós não estamos nos preocupando com os adversários que virão, todos eles já foram vencidos. Nós já sabemos o que acontecerá no final, a vitória é nossa. Nós cantávamos há pouco, os reinos se abalam, as nações se levantam, nós não temos o que temer. Nós estamos seguros. Romanos capítulo 8. O objetivo de Paulo é fazer com que nós tenhamos essa certeza. Ele está escrevendo, irmãos, em termos absolutos. Preste atenção, filho de Adão. A condenação eterna não diz mais respeito a você. É impossível que você decaia dessa graça, porque quem fez a promessa é fiel. E ainda que você tema, em virtude dos muitos pecados que você porventura tenha cometido, até o seu encontro triunfante com o pastor e bispo da sua alma, descanse o seu coração, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E os capítulos 6 e 7, na minha maneira de ver, reforçam esse entendimento. No capítulo 6, que nós estudamos domingos atrás, Paulo nos explicou como aconteceu a nossa regeneração. De que maneira nós fomos batizados em Cristo, em sua morte e em seu sepultamento, para que pudéssemos estar unidos a Ele em sua ressurreição. Como o pecado deixou de ter autoridade sobre nós, e nós recebemos as ferramentas necessárias para lutar contra ele. E no capítulo 7, nós aprendemos a respeito de como, uma vez ressurretos, nós nos unimos a Cristo em uma aliança eterna. Nós somos a noiva do Cordeiro, e Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso Senhor. Agora, para que você não tenha dúvida de que tudo isso pertence a você, nos 11 versos iniciais de Romanos capítulo 8, Paulo
vai caminhar um pouco com você e também comigo, para procurar saber onde se encontra o nosso coração. Nas entrelinhas desses 11 versos, ele vai nos dizer se efetivamente nós estamos salvos ou não. No final, quando nós passarmos a régua e ponderarmos a respeito de onde se encontra o nosso coração, nós finalmente saberemos, nós teremos certeza, porque esse é o objetivo de Romanos 8. Se de fato nós temos uma nova natureza ou não temos. Todo aquele que possui uma nova natureza se inclina para as questões do Espírito. Todavia, aquele que ainda não tem, ele provará por meio dos frutos que produz em sua vida, que carece ainda dessa justificação. Então Paulo nos diz: agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai nos dizer o porquê, ou o motivo pelo qual ele faz essa retumbante afirmação. E essa explicação se encontra do verso 2 ao verso 4. Perceba as conexões explicativas que Paulo usa, na proporção em que ele flui em seu argumento principal. Ele diz, perceba, ele afirmou que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você poderia se perguntar, por quê? Então ele responde, porque, verso 2, a lei do Espírito da vida, isso é Romanos capítulo 7. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você outrora estava às voltas, titubeando no escuro, sem um norte para a sua alma eterna, sem direcionamento para a sua vida. Você era um escravo do pecado. O bem que você queria, você não conseguia fazer, mas o mal que você não desejava, esse você encontrava continuamente diante dos seus olhos, em todas as suas atitudes, em cada uma das suas ações, mas você foi livre desse circuito maligno. Na vitória do Calvário, o pecado deixou de ter autoridade para você, porque em Cristo você morreu para ele. E em contrapartida, você recebeu uma nova lei, não a lei que gera morte, mas uma lei que gera vida, em Cristo Jesus. E esta lei, diz o final do verso 2, te livrou da lei, do pecado e da morte. Próxima pergunta, como isso aconteceu? É a resposta do verso 3. Isso aconteceu porque o que era impossível de ser feito através da lei, porque a lei estava enferma pela carne. O que significa dizer que a lei estava enferma pela carne? Romanos capítulo 7. A lei é santa, é justa e é boa, mas nós somos o quê? Pecadores. A lei foi a tentativa de juntar um projeto perfeito que deveria ser executado por pessoas imperfeitas. A nossa carne improperava, prejudicava o sucesso da lei. Até que Deus resolveu a equação, no momento em que nos enviou o seu Filho. Porque quando o Senhor Emanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tabernaculou em nosso meio, finalmente nós tivemos um projeto perfeito sendo executado por um ser humano perfeito. Não é isso que diz o verso 3? O que foi impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, na vitória do Calvário, na cruz ensanguentada de Cristo Jesus, condenou Deus, na carne, o pecado. Com que objetivo? Paulo nos deu os dois motivos pelos quais nós estamos completamente seguros em Cristo. Paulo nos ofereceu dois motivos pelos quais nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No verso 4 ele diz com que objetivo Deus fez isso. É aquilo que os nossos irmãos gregos chamavam de preposição de instrumentalidade,
que em língua portuguesa seria esse, a fim de quê? Essa é a finalidade. A finalidade dele ter nos livrado da lei do pecado e da morte e nos concedido a lei do Espírito da vida. A fidelidade de na plenitude dos tempos, ele ter nos enviado o seu Filho amado para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Deus fez tudo isso, com que finalidade? Ora, verso 4, para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Esse nós, diz respeito a quem? A todos os seres humanos? Não! Paulo diz no final do verso 4, a nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Voltemos, portanto, ao verso 1. Você pode dizer categoricamente que nenhuma condenação resta para você, que todo o seu pecado foi perdoado, que a ira de Deus foi completamente afastada, na morte suficiente e eficaz de Cristo Jesus, em seu lugar, desde que, final do verso 4, você não ande mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem, o que significa andar no Espírito? Andar no Espírito nada mais é que o estilo de vida cristão. E eu quero dizer para você que o objetivo de Paulo em Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, seja colocar um fardo sobre você. Absolutamente, o fardo já foi retirado. Agora nós recebemos um jugo suave. Você não tem que se esforçar, se espremer para viver Romanos capítulo 8, a partir do verso 5, que nós estudaremos agora. Se você é nova criatura, isso fará parte da sua realidade naturalmente. Eu gosto muito de dar o exemplo da mangueira, do pé de manga. Imagine que você deseja que a mangueira produza limões. Imagine que você fez uma tabuinha, uma placa, e você escreveu assim, limoeiro. E você afixou no caule daquela mangueira, bem firme. E disse assim para ela, mangueira, é isso que eu te digo, você agora vai produzir limões. Quando finalmente a safra chegar, o que é que ela vai produzir? Manga. Por quê? Porque é da natureza dela. A mangueira precisa se esforçar para produzir as suas mangas doces, suculentas, preciosas? Não. Quando o momento certo chegar, o fruto estará lá. Assim é a vida de quem nasceu de novo. Ele vive e ele caminha com Cristo. Essa semana eu pensei tanto nisso. Como é que a gente anda com Deus? Peguei o livro lá da Vinac, do puritano Jeremiah Burroughs, e fui reler novamente. Irmãos, eu já li aquele livro tantas vezes esse ano. Queria que Deus escrevesse aquelas palavras sobre as tábuas de carne do meu pobre coração. Não se trata de um conhecimento abstrato. Não se trata de conhecer um Deus que você conheceu nos livros, de ouvir falar pelas experiências de terceiros. Andar com Deus é ser amigo dele, é vê-lo em cada detalhe, é considerá-lo em cada decisão, é privilegiá-lo em cada sonho, é fazer com que a sua vida se torne uma espécie de grande conspiração que sempre promova a maior glória dele. Andar com Deus se trata disso, irmãos. Aí hoje pela manhã no devocional diário da Consciência Cristã, eu fui pensar um pouco naquele texto de Gênesis que fala do Enoque. Mas é impressionante a vida do Enoque. Aí está escrito, Gênesis capítulo 5, verso 21, Enoque viveu 65 anos. 65 anos já é muita coisa, não é, irmãos? Aí está escrito, e Enoque andou com Deus. Puxa vida. Aí o verso seguinte diz que Enoque foi pai de Metusalém, e depois que ele gerou a Metusalém, ele viveu 300 anos. Aí você pensa, agora finalmente você não vai errar.
Porque agora ele é casado, tem filho, muita conta para pagar no final do mês, vai precisar ter um segundo, terceiro emprego, vai começar a faltar culto, vai começar a privilegiar outras coisas. É bem um momento que muita gente boa vive, não é? Essa crise. E viveu Enoque 365 anos. E Enoque andou com Deus. Aí, irmãos, isso acaba comigo. Você tem que dobrar o seu joelho e você tem que perguntar para Deus: Senhor, qual é o segredo? Eu quero ver o que esse homem via, eu quero ouvir o que ele ouvia, eu quero sentir como ele sentia. A oração do moribundo pecador que vos fala é nesse sentido: Senhor, mas o Senhor separou tudo para Enoque, não restou nada para mim, Senhor. É a oração de Esaú: dá-me também uma bênção, Senhor. Eu também quero te ver, eu também quero te ouvir, eu também quero te privilegiar, quero andar contigo, Senhor. Qual é o próximo passo? Romanos 8 nos ajuda quanto a isso. Eu creio com toda a força do meu coração que Enoque se inclinava para as coisas do Espírito, andava com Deus. E sabe o que é que mais me chama a atenção lá no livro do Jeremiah Burroughs? É que não é Enoque que estava dizendo que andava com Deus. Aí seria mais fácil, não é? Não foi Moisés, o autor do Gênesis, que disse de per si que Enoque andava com Deus. Foi Deus que disse para o Moisés, visto que Moisés foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever aquilo, que Enoque andava com ele. Em outras palavras, seria como se Gênesis 5:21 fosse escrito assim: e Enoque viveu 65 anos e caminhou comigo. Ele caminhou comigo. Enoque era meu amigo. Ele se casou, teve filhos e filhas, viveu mais 300 anos e caminhou comigo. Sempre fui prioridade para ele. Enoque era meu amigo. Enoque caminhou por 365 anos com Deus na terra. Então Deus decidiu levá-lo para o céu, para caminhar com ele lá. E eles estão caminhando até hoje, irmãos. E a mesma coisa pode acontecer com você. Aqueles que caminham com Deus na terra, seguramente estarão com ele no céu. Você pode ter certeza se isso vai acontecer na sua vida, prestando atenção nesses breves exemplos que nós teremos agora. Porque a ideia de Romanos 8, do 1 ao 11, você já compreendeu. Primeiro, Paulo vai dizer qual o comportamento daquele que se inclina para a carne e qual a consequência desse comportamento. E por fim, ele vai terminar dizendo qual o comportamento de quem se inclina para o Espírito e o resultado dessa inclinação. Em primeiro lugar, vamos à parte ruim, digamos, o pendor da carne ou a inclinação da carne. O verso 5, a porção inicial, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. O que seria se cogitar? Seria pensar continuamente. Seria o produto do coração, a elaboração da mente. É aquilo que este ser humano pensa acima de tudo. As coisas deste plano, os negócios dessa vida, são tudo aquilo que encanta o coração dessa pessoa. Ele não tem prazer num domingo pela manhã como esse. Meus irmãos, se eu pudesse, a minha vida seria um eterno domingo pela manhã. Eu queria que o domingo pela manhã não acabasse. E agora eu estou no devocional da Consciência Cristã nos domingos pela manhã. É um presente, irmãos. Falar do Senhor Jesus bem cedo, já para uma primeira igreja. Que enorme. Acordar bem cedo, pensando nele, é um presente, Deus me deu. Esse mês podia ser qualquer outro, sou eu. Estou aproveitando cada segundo. É uma bênção.
termina esse momento devocional tão precioso, vou para casa, tomo café com a minha esposa, com os meus filhos, a gente se prepara, vem para a igreja, é extraordinário. Eu vim, irmãos, com a minha família louvando, agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigado. Tantas pessoas preciosas dariam o braço direito para viver esse momento, o Senhor me deu, é o meu momento, é o meu domingo pela manhã. Está Romanos capítulo 8, é o meu capítulo dourado nessa carta. É magnífico, irmãos, eu só enxergo beleza nisso. Mas há aqueles que infelizmente, e é um mero exemplo, tá bom, irmãos? É meramente pedagógico. Ah, mas eu fiquei no domingo pela manhã, logo no domingo. Eu podia dormir um pouco mais, mas vou ter que acordar 5 da manhã para me preparar e ir para o devocional, não posso me atrasar, eu tenho horário. Ai, meu Deus do céu, aí terminou o devocional, tenho que ir naquela correria para casa, mal vou conseguir tomar o meu café da manhã, porque já tenho que ir para a igreja, e para completar o pastor Rony me botou para pregar. Então vou falar às 7 da manhã, vou falar novamente às 9 e a cereja do bolo, vou falar novamente às 17 horas. Como é que a pessoa vai pregar 3 vezes em um único domingo? E de que horas eu vou me deitar regaladamente na minha espreguiçadeira, esperando a morte chegar? Eu gosto dessa correria, irmãos. Eu gosto desse esgotamento espiritual, no bom sentido, para a glória de Deus. Se é para me gastar, que eu me gaste na obra dEle. Se é para definhar, que seja para a glória dEle. Um dia, a esposa do Spurgeon chegou para ele e falou assim, pregando dessa maneira, com toda essa paixão, com toda essa ênfase, nessa quantidade de tempo, daqui a pouco você vai perecer e morrer. Aí ele respondeu assim, isso aqui não é desculpa para burnout, é coisa para quem é apaixonado. O Spurgeon falou assim, é normal que uma faca bem afiada consuma sua bainha. Mas que exemplo magnífico. Pense na espada, que é sempre preservada ali, naquela bainha. Sempre que o guerreiro aguarda e depois a usa novamente, esse mover natural, essa entrada e saída dentro daquela peça de couro, vai desgastar o couro. Alguns vão dizer, puxa vida, que lástima, lá se vai a bainha. Outros vão dizer, louvado seja o nome do Senhor, acaba com ela, Senhor. Mas usa, faz a tua obra preciosa. Se você puder se inclinar para o Espírito, se incline. Se você puder se envolver com a obra de Deus, se envolva. A gente tinha uma reunião com os seminários da igreja ontem à noite aqui, essa foi a pauta. Se você puder se envolver, se envolva. Se você puder se deixar usar, se deixe usar. Nós precisamos tributar a primavera das nossas vidas para a maior glória de Deus. Paulo continua, e ele diz, por que é que aqueles que ainda não receberam Cristo ainda não estão seguros? Por que é que aqueles que se inclinam muito mais para a mundaneidade não podem se sentir seguros em Cristo? Verso 6, porção inicial, porque o pendor da carne dá para a morte. O projeto daquele que se inclina para a carne é falível. Por quê? Verso 7, porção inicial. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Se Enoque andava com Deus, se Abraão era amigo de Deus, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, infelizmente o contrário também é verdade. Há aqueles que são inimigos de Deus. E a inimizade contra Deus leva à morte. Essas pessoas infelizmente ainda estão sob condenação eterna. Não foram alcançadas pela justiça promovida pelo sacrifício do Calvário, pela vitória do Cordeiro de Deus. Visto que, verso 7, a porção final, não se sujeitam à lei de Deus, nem mesmo podem se sujeitar. Romanos capítulo 8, explicando a inclinação da carne, a inimizade contra Deus, acaba com a ideia de que se é possível ser um crente carnal. É impossível ser um crente carnal. Um crente carnal não é crente.
É impossível ser um crente Raimundo, é uma expressão arcaica da minha época. O crente Raimundo é aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Isso é impossível. Não é um cristão. Não há meio termo. Por quê? Ora, olhe para o verso 8. O verso 8 é taxativo. O crente mundano, o crente carnal e esse crente Raimundo, do exemplo jocoso, se inclinam para as questões da carne, cogitam das coisas da carne. E o verso 8 diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que não podem agradar a Deus? Porque não possuem o Espírito Santo de Deus. E se não possuem o Espírito Santo de Deus, verso 9, a porção final. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você percebe como isso é chocante, mas ao mesmo tempo é solene? Paulo tem tanto esmero, tem tanto cuidado, ele é tão criterioso para que não reste dúvida, que ele diz: você, melhor que ninguém, sabe onde se encontra o seu coração. Esse é o momento de você parar no frenesi que é a sua vida e ponderar. Por que você toma as decisões que toma? Por que você prefere os caminhos que tem tomado? Por que você anda com essas pessoas? Por que você tem esse comportamento? Se a sua resposta for, porque eu amo ao meu Deus, você está seguro, você não tem que se preocupar. Mas se a sua resposta for, porque eu quero sempre privilegiar a mim mesmo, quero dar prazer a essa minha carne, então você está em maus lençóis. Caminhando para o final, irmãos, quais são os exemplos bons agora? O que seria inclinar-se para o Espírito? Perceba, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Final do verso 4 de Romanos 8. Desde que essas pessoas não andem segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente já viu que é andar segundo a carne. E a consequência é morte eterna. O que seria, no entendimento do apóstolo Paulo, andar segundo o Espírito? Ele diz assim, verso 5, porção final. O pendor do Espírito, a inclinação do Espírito, palavras do apóstolo. Mas os que se inclinam para o Espírito, estes cogitam, estes não param de pensar, estes anelam, almejam, desejam as coisas do Espírito. Vai para o saltério e você vai encontrar muita gente boa que se inclinava para o Espírito. Pega uma das orações de Davi. Davi diz assim: Senhor, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Longe de ti eu sou como uma terra exausta, árida, sem água. Em outra oração ele diz: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim o meu corpo te anela, te deseja. Davi era perfeito? Não, pecou com Batseba. Olha a oração de Davi: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões. Olha a oração de quem se inclina para o Espírito, irmãos: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário, Senhor. Eu poderia passar o resto da manhã dando exemplos aqui para vocês, irmãos. Você já fez esse tipo de oração? Você já leu uma biografia missionária que te envergonhou, e ao final você dobrou o seu joelho e fez a oração do John Wesley, ou melhor, do Billy Graham, na casa do John Wesley: Senhor, faça de novo.
Faça de novo, Senhor. Irmãos, o verso 6 diz que o pendor do Espírito, a inclinação do Espírito dá para a vida. Sabe por quê? Romanos 14:17, porque você compreende finalmente quando se inclina para as questões do Espírito, que o reino dos céus não é comida, o reino dos céus não é bebida. Sabe o que é o reino dos céus? O reino dos céus é justiça, o reino dos céus é paz, o reino dos céus é alegria no Espírito Santo, e aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus, é aprovado pelos homens. Assim pois, diz o apóstolo, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Sim, é verdade. Diz o verso 9: nós, porém, não estamos mais na carne, nós estamos no Espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós. E se o Espírito de Deus habita em nós, verso 10. E eu amo o Lloyd Jones, porque o Lloyd Jones agora, o pastor Rony às vezes diz para mim que não gosta muito do Lloyd Jones, porque o Lloyd Jones arrudeia demais. Aí já eu gosto do arrudeio. Como é que pode? O Lloyd Jones chega nesse verso 10, aí começa com uma condição. O verso 10 começa com um se. Mas eu gosto dessas condições do apóstolo Paulo. Aí, Fabiana, você vai responder uma condição agora. Se, porém, o Espírito de Cristo está em vós, o Espírito de Cristo está em vós ou não está? Está. Aí, Fabiana, você coloca assim: sim. Eu respondo com um sim enorme na minha Bíblia. O Espírito de Cristo está em você, eu respondo sim. É um retumbante sim. Então, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Eu não vou mais para aquela festa, não ando mais com aquelas pessoas, não tenho mais acesso àquelas bebidas e tudo mais. Não tem problema nenhum. Agora eu tenho felicidade de outra forma. Vem de uma fonte inesgotável. Eu morri para tudo isso, é verdade, mas eu estou vivo para outras coisas que são mais prazerosas que essas. Segundo si, para encerrar, é exatamente no horário. É o do verso 11. Se Romanos capítulo 8 era para ser escrito com letras douradas, se eu trabalhasse na Sociedade Bíblica do Brasil, o verso 11 era com a letra dourada e ainda tinha uma caixinha destacando ele assim, irmãos. Eu gosto do verso 11. Colocar numa moldura, colocar na sala de estar. Paulo faz uma pergunta retórica, é mais uma condição que precisa ser respondida. Ele diz assim, verso 11: o Espírito Santo, que ressuscitou a Jesus dos mortos, habita em você? Como você responde essa pergunta? Sim, Paulo, Ele habita em mim. Sim, Ele habita. Aí vem a segunda condição: se Ele habita em você, meu irmão, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, um dia também vai ressuscitar você. Você não pode receber um sem o outro. O verso 10 diz: Cristo está em você, você responde, sim, Ele está. Então você já morreu para o pecado e você vive para a justiça. No verso 11 ele diz: o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo habita em você. Então você responde novamente, sim, Paulo, Ele habita em mim. Então ele ajunta: se esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos habita em você, esse Espírito que vivificou o Senhor Jesus também vai vivificar você. Descanse o seu coração. Deus não seria injusto a ponto de te dar um e não te dar o outro. Você precisa necessariamente ter os dois.
Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos, pode voltar para casa caminhando nessa avenida de cabeça erguida. Você não tem mais inimigo à altura. Você está em triunfo. Você está seguro. Não há nada mais precioso do que a certeza de que nós estamos completamente seguros em Cristo Jesus. Sim, é verdade. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém?